Questão 20, então, da página 68. Nesta atividade, que convém ser feita com um colega, vocês podem fazer individualmente, tranquilamente. Não faça nenhum traçado, tá? Apenas posicione um esquadro em um dos eixos do gráfico localizado no final do exercício e deslize ao lado de uma régua fixada, conforme as ilustrações abaixo. Então, se eu tenho uma régua e um esquadro, seria bem interessante, né, fazer esse tipo de exercício. Se eu não tenho aqui, se vocês tiverem, façam isso, tá? Caso vocês tenham, seria interessante. A continuação do exercício 20 está na página 69, então, tá? Considere o gráfico apresentado no final do exercício. Então, o final do exercício é aqui, tá? Então, tenho letra A, B, C, D e E. Desculpa. Que representa uma função de A em B, onde o conjunto A é o intervalo do menos 2 ao 4, ó, o meu domínio, já que é de A em B, o A é domínio, e o B é os reais, é o meu contradomínio. Então, ó, de menos 2 a 4 é onde eu vou ter gráfico. Então, esse gráfico é a parte em verde, tá? É o meu gráfico. A função é a lei da função, aqui é o meu gráfico. Para responder as questões. Então, né, não tem linha tracejada, então a gente vai conseguir fazer aqui um formato de chute, de estimativa, né? Tanto é que o exercício pede isso. Ele pede para fazer algumas estimativas. Por exemplo, letra A. Estimem os valores de f de 3. Vamos lá, então. Vamos descobrir quanto que é f de 3. f de 3, o x é 3. Quanto que é f de 3, né? Tive que dar uma pausa aqui. Vamos lá. Continuando então. Eu quero saber qual é a f de 3. Então eu tenho x vale 3. Qual é a imagem de 3? Ó, aproximadamente 1. Então, f de 3 é igual a 1. Esse é o valor aproximado. Então, a imagem de 3. Olho para o gráfico, projeto no y. Ok? Aqui depois quer saber qual é a f de menos 2. Então, pego o menos 2, projeto, né? Eu busco o meu gráfico e agora eu projeto no eixo y. Então, dá aproximadamente menos 1. Então, essa é a minha estimativa. Então, f de menos 2 é menos 1, porque o y vale menos 1. Depois eu queria f de 4. Então, 4. Eu vou até o gráfico, projeto agora no y. 3. Então, f de 4 igual a 3. Tá? O 3 é a minha imagem do 4. F de 2. F de 2, que está pedindo aqui, F de 2, é o item A. Pego o meu 2 e aí eu vou até o meu gráfico. E aí eu projeto no Y e aí dá aproximadamente 5. Então, meu F de 2 é igual a 5. Esse é o item A. O item B, o que pede o item B? Estime os valores de x, tal que F de x é igual a 1. Ou seja, qual é o valor de x que dá 1 como imagem? Vamos lá, 1 como imagem. Então, eu tenho a resolução aqui. Tá? Para ter 1 como imagem. O que nós temos? 1 como imagem é esse ponto aqui. Nós vamos fazer uma paralela ao eixo X. Ó, consigo tocar dois pontos. Esse ponto e esse ponto. Tem cuja imagem 1. Né? Ó, esse ponto e esse ponto. A imagem é 1. Quais são os valores X? X é 0. Se X é 0, vai dar a imagem 1. E se o X for 3, vai dar a imagem 1 também. Então, quando f de x é igual a 1, o x pode ser 0 ou o x pode ser 3. Que é exatamente aqui no item A, ó, qual é a imagem do 3? Quando x é 3? 1. Então, quando x é 3, a imagem vai ser 1 também. Tá? O próximo que ele pediu. Quais são os valores de x que f de x é igual a 0? Então, agora eu quero que o y seja 0. Para o y ser 0, só deu esse ponto aqui, ó. Não tem mais ponto, porque na verdade é o que está em cima do eixo x para o y ser 0. Então, para esse y ser 0, então o gráfico tem que estar cortando o eixo x. E aonde que ele corta o eixo x? Mais ou menos na metade, entre 0 e menos 1. Então, menos 0,5. Então, quando f de x é igual a 0, eu tenho x igual a menos 0,5. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o zero da função. Né? Quando x é igual a menos 0,5, a imagem deu 0. Então, ele, por definição, é o zero da função.
Logo, o que dá para perceber? Que o gráfico corta o eixo x. O outro item que pedia, para descobrir os valores de x, de tais que a imagem é 3. Agora, a imagem é 3. Se eu projetar a imagem, eu tenho esse como imagem, tenho esse ponto e tenho esse ponto. Então, o que nós temos? Para esse ponto aqui, a imagem é 3. Qual é o valor de x? Qual é o valor de x? Quase 1. Quase 1. Eu estimei aqui em 0,09. Então, quando a imagem é 3, eu estimei em 0,9. X igual a 0,9. Ou também, ele pega aqui, nesse ponto aqui, que eu estimei em 2,5. Tá? Que eu estimei em 2,5. Então, x também pode ser 2,5, que vai dar a imagem 3. Ou outra coisa, que quando a imagem é 3, vai pegar esse outro ponto. E aí eu tenho x igual a 4. Né? E aí é o que eu tenho lá na letra A. F de 4 não é 3? Então, x igual a 4 dá a imagem 3. Então, se o x é igual a 4, a imagem vai ser 3. Tá? E f de x igual a 4. F de x igual a 4. Então, eu tenho imagem 4. Eu tenho esse ponto e tenho esse ponto aqui. Então, vamos fazer uma estimativa. Quando a imagem é 4, eu tenho esse ponto que é um pouquinho depois do 1. Tá? Então, eu estimei 1,2. Ok? Eu estimei 1,2. É um pouquinho depois do 1. Aqui tem um outro ponto. Aqui tem um outro ponto. É esse cara aqui. Tá? Esse cara aqui, né, é um pouquinho perto da metade. Então, eu estimei em 2,4. Por que eu estimei em 2,4? Porque ele está... Se eu começo a descer aqui, a imagem aqui é 4, começa a descer para chegar no 3. Né? Quando eu coloquei x, cuja imagem é 3, eu coloquei 2,5. Mas eu não posso repetir 2,5. Por quê? Não posso ter 2x iguais com imagens diferentes, senão não seria uma função. E aqui ele é. Então, quando a imagem do 4 desce para o 3, ele começa a se aproximar de 2,5. Então, eu estimei em 2,4. Tá? Esse é o item B, então. O item C, estimem a imagem da função f. Então, lá, qual é a imagem? A imagem eu tenho que projetar no eixo y. Onde tem imagem? Daqui para baixo tem? Não, não tem. Então, é do menos 1 até o 5. Acima do 5 não tem. Então, é o intervalo do menos 1 ao 5. Tá? Então, está aqui o intervalo, do menos 1 ao 5. Esse é o intervalo que é representante da imagem da minha função f. Tá? Letra D. Imaginem todas as retas. Imaginem todas as retas perpendiculares ao eixo y, deem o número de pontos em que o gráfico de f fica interceptado por uma reta desse grupo e que passa pelo ponto 0 a 2. Eu imagino todas as retas perpendiculares ao eixo x, perpendiculares ao eixo x, então são linhas assim. Tá? Então, no ponto 0,6, vamos localizar o ponto 0,6. Cadê o 6? O 6 está aqui em cima. Pego e traço aqui, né, uma reta paralela ao eixo x. É a mesma coisa que dizer que é perpendicular ao y. Corta o gráfico? Não, não corta o gráfico. Então, 0 ponto. Não tem. O ponto 0,4. Então, 0 para x, 4 para y. Né? Se eu traçar aqui uma reta perpendicular a y, está cortando o gráfico em quantos pontos? 2 pontos. Então, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Então, eu tenho 2 pontos que interceptam o meu gráfico nesse ponto 0,4. Uma reta perpendicular ao ponto 0,4. Entre uma reta perpendicular ao eixo y que passa no ponto 0,2. Aqui é 0,2, esse ponto aqui. Então, vou passar uma perpendicular ao eixo y. Cortou uma vez, cortou duas, cortou 3. Então, por isso, corta em 3 pontos no meu gráfico. Ok? No 0,0, tá? Nesse mesmo meu ponto 0,0. Uma reta perpendicular ao eixo y. É o próprio eixo x. Quantos pontos ele corta o meu gráfico? O gráfico é esse verdinho aqui, em 1 ponto. Então, apenas 1. Ok? Letra E. Imaginem todas as retas perpendiculares ao eixo x. Agora, perpendiculares ao eixo x. Então, retas assim. Tá? E que passem por pontos de abscissas pertencentes ao domínio de A. Tá? Então, imagine várias retas assim.
passem no domínio, no meu domínio que é de menos 2 a 4. Alguma dessas retas corta o gráfico de f em mais de um ponto? Não, todos em um ponto único. Ó. Todas elas em um único ponto. Nenhuma corta em mais de um ponto. Tá? Então, a resposta é não. Alguma dessas retas não corta o gráfico... Então, alguma dessas retas não corta o gráfico de f? Não, todas cortam.